Agora vamos falar sobre uma guerra comercial que décadas atrás seria inimaginável. Para isso, a gente conta com a ajuda do Vitor Irajá, nosso analista de economia, já aqui com a gente. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, Carol. Você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Quem diria, né? Estados Unidos e Canadá se tornaram rivais, aliados de longa data. Os dois países fracassaram nas negociações comerciais. E aí os americanos passaram a impor tarifas sobre cerca de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Canadá não deixou barato, vai impor tarifas de retaliação a partir do dia 8 de setembro. Vitor, Canadá envia cerca de 70% de suas exportações para os Estados Unidos. O país é o principal parceiro comercial de vários estados americanos, por exemplo, Kentucky, Indiana, Ohio. Afinal, no que pode dar essa guerra, Vitor? Né, Carol? De fato, a gente acompanhou essa escalada dessa guerra tarifária entre os dois países. Na última sexta-feira, vale a gente fazer esse retrospecto que os Estados Unidos anunciaram, né, um insucesso dessas negociações. A gente tinha falado sobre esse assunto na semana passada. E aí, no sábado, entraram em vigor aquelas tarifas de 50% depois daquele período de 3 dias de suspensão, sobre o qual a gente falou aqui no Novo Dia. E aí, o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, anunciou que o país responderia dólar por dólar. Depois, a gente acompanhou a publicação de Donald Trump na rede social Truth Social, uma publicação bastante dura, dizendo que inclusive o Canadá sofreria consequências severas, e escreveu ainda na rede social, nesse post, que o Canadá quer os benefícios de ser um Estado sem ser um. Vale a gente lembrar aquela discussão torpe em relação à possibilidade de anexação do Canadá, enfim. Mas se a gente olhar estritamente para o ponto de vista econômico, os impactos para o Canadá, eles são de fato bastante pesados, exatamente por essa importância, principalmente para alguns produtores, né, canadenses, e também quem paga boa parte dessa tarifa é o próprio importador dos Estados Unidos. Vale a gente trazer um número aqui, porque o Federal Reserve de Nova York mediu exatamente esse impacto inflacionário no mercado doméstico. Num estudo publicado em fevereiro, o Banco Regional, né, o Federal Reserve tem essas unidades regionais, apontou que quase 90% do impacto econômico das tarifas é absorvido exatamente pelas empresas e consumidores dos Estados Unidos. Ou seja, quando o produto não tem um substituto imediato, não há uma mitigação exatamente desse preço. De fato, quem paga esse preço é o importador e repassa esse aumento de custos exatamente para o consumidor dentro dos Estados Unidos. Só que tem uma questão que esse repasse ele é bastante lento. A gente tem acompanhado essa variação de preços dentro dos Estados Unidos, e em julho o próprio Federal Reserve de Nova York apontou que 47% das empresas de serviços e 44% das indústrias nos Estados Unidos é que pagaram essas tarifas, dizendo inclusive que ainda tinham aumentos de preço para fazer mais repasses desses custos. Só que cerca de 12% do que o Canadá envia para os Estados Unidos é de fato bem de consumo final. O resto é insumo, matéria-prima, máquina, componente, que inclusive integra ali essa linha de produção. A gente comentou sobre isso na semana passada, sobre essa integração das cadeias produtivas de Canadá e Estados Unidos. Então é um impacto bastante significativo, porque 17% das exportações do Canadá foram antes produzidas nos Estados Unidos. E a gente acompanha um fluxo de remessas de insumos, né, por exemplo, matérias-primas, peças que, inclusive, cruzam a fronteira por diversas vezes, né? Alguns estudos aqui apontam, inclusive, que o setor automotivo, por exemplo, uma peça cruza a fronteira até 7 ou 8 vezes antes de, enfim, compor um veículo. Produto final, né? É uma loucura. A gente tem exatamente essa integração muito significativa das cadeias produtivas, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, exatamente por essa proximidade, principalmente do ponto de vista físico. E existia também aquele conceito do friendshoring, né? Que você, na verdade, teria uma consolidação de parcerias com aqueles países, né? Aqueles parceiros comerciais que seriam confiáveis e que você conseguiria estruturar uma relação de comércio positiva para os dois lados. Então, o montante total taxado em si, na verdade, ele é modesto, né? Coisa de 5% ali que o Canadá exporta para os Estados Unidos, e como você apontou, cerca de 72% das exportações do Canadá de bens foram para os Estados Unidos. Normalmente, essa é a composição dessa pauta exportadora
do Canadá, o que equivale a cerca de 2/3, inclusive, do PIB do Canadá, contra cerca de 1/4 do PIB dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos recebem esse choque inflacionário, a gente tem o CPI rodando, o CPI é o índice de preços ao consumidor, rodando ali em 3,4%, acima do teto da meta, né, que é a meta, o centro da meta de 2%, perseguida pelo Federal Reserve, e o mercado já começa, até pelas tarifas, Carol, a discutir a possibilidade de uma elevação, inclusive, da taxa de juros lá nos Estados Unidos. E, inclusive, né, Vitor, é o mundo acompanhando agora esse movimento também de retaliação, porque até então, quando a gente falava de retaliação de algum país, a taxação de Donald Trump, tínhamos a China, um gigante comercial. A ver o desenrolar dessa história agora com o Canadá. E existe um ponto que é fundamental, o próprio primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, ele sinalizou que dentro desses ditames propostos pelos Estados Unidos, havia uma prerrogativa que colocava em xeque a possibilidade de o Canadá firmar novos acordos comerciais. Isso foi um dos entraves nessas negociações, porque a gente tem acompanhado, inclusive, a consolidação, por exemplo, de um acordo do Canadá com a China, evidentemente em meio a essa escalada de tensões e de tarifas com parceiros comerciais tão importantes, né, que compunham o NAFTA, a posteriori houve aquele acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, tudo isso caindo por terra. Vitor Irajá está de olho nesses assuntos, vai trazendo aqui atualizações para a gente. Vitor, daqui a pouquinho conversamos mais. Até já. Combinado, Carol.